bem? Espero encontrá-los bem. Seguindo aqui o conteúdo de reconhecimento de padrões, estávamos falando sobre classificadores lineares. Na última aula nós vimos o Fisher's Discriminant Ratio, que é a razão de discriminação de Fisher, né? E agora vamos falar sobre máquinas de vetor de suporte, ou SVM, como é muito conhecido. É um classificador que ele pode ser linear e pode ser não linear. É tratado nos livros de inteligência artificial e de redes neurais como um tipo de rede neural, tá? Apesar de ser bem diferente, é tratado como um tipo de rede neural. A literatura não comenta, mas se observarem os livros de redes neurais, por exemplo, do Simon Hayek, que é um dos mais famosos, ele tem um capítulo sobre máquinas de vetor de suporte. Então, máquinas de vetor de suporte é considerado um tipo de rede neural. Bom, então, retomando o nosso objetivo inicial, dado duas classes linearmente separáveis, né? Então, agora a gente tem duas classes que são linearmente separáveis, ou seja, eu passo uma reta separando uma da outra. Então, um problema linearmente separável. Vamos projetar então o classificador para esse problema. Vocês vão ver que o SVM ele vai ter duas formas de projeto, uma para problemas linearmente separáveis e uma para problemas não linearmente separáveis. Na prática, a gente faz logo o não linearmente separável, porque às vezes o problema é multidimensional e nós não conseguimos enxergar o espaço de características e não temos ideia se ele é linearmente separável ou não, né? Então a gente faz o modelo geral, mas vamos passar por todos aqui passo a passo. Bom, então eu quero achar o g de x, que é a minha reta de separação ou o meu hiperplano de separação. É uma reta quando eu tenho duas dimensões e passa a ser um hiperplano quando eu tenho mais de duas dimensões. Então esse é o g de x. Então o objetivo aqui eu tenho que achar esse vetor de pesos e esse peso aqui, que me leve à máxima margem de separação entre as classes. Então agora, olha só, a filosofia do negócio já mudou um pouquinho. Agora eu não quero achar o g de x que me dê a máxima separação de uma classe para outra, como o perceptron, por exemplo, que converge quando acerta 100%, né? Um dos perceptrons que a gente viu, que não é o least squares estocástico, né? Aquele primeiro perceptron que a gente viu. Então aqui a história é um pouco diferente. Aqui nós estamos interessados em achar um g de x que leva à máxima margem de separação entre as classes. No próximo slide vocês vão entender o que é isso. A gente sabe que existe mais de um hiperplano de separação e a gente também sabe que o perceptron converge para uma das possíveis soluções e nem sempre é a melhor. Vocês devem ter visto no projeto de vocês aí, na listinha de exercícios que eu passei, que quando o projeto desse perceptron é feito com um número menor de eventos no treinamento, ele generaliza muito mal. Porque nem sempre ele converge para a solução ótima, ele converge para uma das possíveis soluções. Então a pergunta é, qual dessas soluções é a ótima? Então essa é a vantagem do SVM. Ele te entrega a solução ótima. Tá bom? E aí, essa margem de separação, cada hiperplano ele é caracterizado pela sua direção no espaço, que é o W, né? Pela sua posição no espaço, que é o W0. Isso não é novidade. Para cada direção W, a gente escolhe o hiperplano que leva a mesma distância até os pontos mais próximos de cada classe. Então essa é a ideia do SVM. Olha só, vamos ver com calma isso de novo. Para cada direção W, escolhe-se o hiperplano que leva a mesma distância entre os pontos mais próximos de cada classe. Então é como se o hiperplano ficasse centralizado entre as duas classes, não ficasse nem mais próximo de uma nem mais próximo da outra, como acontece com o perceptron.
Então, essa margem de separação, ela é 2 vezes a distância do hiperplano até uma das classes. Vamos ver isso graficamente? Então, olha só, é isso aqui, ó. Então, eu tenho essa classe e tenho essa classe, tá certo? Essa é a minha reta ótima. Então, olha só que legal. Eu tenho uma distância dela até uma das classes e tenho uma distância dela que é a mesma, tá vendo? Z2, Z2 até a outra classe, tá vendo? Então, essa é a minha reta ótima, certo? Concorda com isso? O Perceptron, ele colocaria uma reta aqui assim, ó, por exemplo. Não é a reta ótima, né? Essa é a reta ótima. Na direção 2. E eu tenho também a direção 1, essa reta aqui, ó. Né? Então, se olharmos para as duas, a reta ótima é essa, na direção 2. Né? Então, o objetivo é encontrar a direção que dá a máxima margem de separação. É essa, ó. Olha só a largura da margem de separação, 2 vezes Z2. Né? E estes eventos que estão circulados, eles são a base para formar essa margem de separação. E esses eventos, eles são chamados de vetores de suporte. Por isso que o método é conhecido como máquinas de vetor de suporte, porque os próprios dados dão suporte para essa margem de separação, tá bom? Então essa é a ideia do SVM. E aí vamos entrar um pouco na matemática dele. Se a gente olhar a distância de um ponto X ao hiperplano, é isso aqui, ó. No início da aula, uns primeiros slides, eu passei essa fórmula para vocês. Então é o módulo de g de x dividido pela norma de w, que é o vetor de pesos. Então, nós podemos projetar W e W0, tal que os pontos mais próximos de cada classe na função discriminante seja g de x igual a 1 para a classe 1 e g de x igual a menos 1 para a classe 2. Então, agora, o nosso g de x ele não vai ser nem maior nem menor do que zero. Lembra? A gente falava o seguinte, olha, se for maior do que zero é uma classe, se for menor do que zero é outra. Agora, nós estamos afirmando que quando é uma classe vai ser 1, quando é outra classe vai ser menos 1. E, seguindo essa matemática, a fronteira de separação ela vai ser dada por essa equação. Porque, olha só, nós tínhamos que o z, que é a distância de um evento até a curva, era isso, né? Então, o z que está mais próximo ali, que está na borda, que seria o vetor de o z não, o evento que está na borda, que seria o vetor de suporte, ele vai ter uma distância de 1. É isso, olha lá, tal que os pontos mais próximos de cada classe na função discriminante seja 1 e menos 1. Né? Então, para os pontos mais próximos, que são esses caras aqui, ó, que são os vetores de suporte, o que vai acontecer? Nós vamos ter 1 para eles ou menos 1, dependendo de qual classe que eles pertencem. Então, a distância, se a distância desse até aqui é 1 e desse até aqui é menos 1, a gente pode equacionar isso aqui muito bem, ó. Então, o z total, que é a distância de uma classe a outra, a largura da margem, como a gente usa o módulo aqui, vai ser 1 sobre w e 1 também sobre w, porque o menos 1 vira 1, em função desse módulo aqui, ó. Então, somando os dois Z2, né, esse mais esse, as duas distâncias dos dois lados da margem, a gente tem 2 sobre W. É isso? Então, olhando para isso aqui, como que eu maximizo essa distância? Moleza, eu vou minimizar a W. Concorda? Se eu minimizo o W, eu maximizo a margem. Né? Isso é uma solução intuitiva. Né? E aí, eu vou requerer o quê? Eu vou requerer que os eventos, olha só como que mudou a minha formulação matemática. Agora o meu g de x, ele vai ser maior ou igual a 1 para eventos pertencentes à classe 1 e menor ou igual a menos 1 para eventos pertencentes à classe 2. Por quê? Porque eu modelei de uma maneira que eu estou afirmando que o evento que está mais próximo do hiperplano ele tem valor 1 para essa classe. Então, esse aqui ó, vai ter valor 1.2, 1.4, 1.6 e assim por diante.
E esse evento aqui, ó, que está mais próximo aqui, ele tem valor menos 1. Então, esse aqui, ó, vai ter valor menos 1,2, menos 1,3, menos 1,6 e assim por diante, tá? Então, essa é a lógica. Então, qualquer valor aqui maior ou igual a 1, eu tenho classe 1, maior ou igual a menos 1, eu tenho classe 2. Pronto, formulei matematicamente o meu problema. Então, eu quero achar o g de x, preciso achar w, preciso achar w0. Isso é um problema de otimização, não é isso? Então, eu quero minimizar a norma de w. Então, eu vou montar o meu problema da seguinte forma. Eu quero minimizar j, quero achar o w ótimo que minimize j. J vai ser meio norma de w ao quadrado, tá? E aí, sujeito ao quê? Então, olha só que curioso. O que eu vou fazer aqui? Para eu sumir com esse menos 1, para que ele não atrapalhe a minha otimização, eu vou colocar um y1 multiplicando aqui, ó, nos dois casos. Então, quando o evento for da classe 1, esse y1 vale 1. Quando o evento for da classe 2, esse y aqui, ó, vale menos 1. Porque aí ele vai tornar esse resultado também positivo, tá? E aí, tornando esse resultado positivo, eu posso equacionar essas duas equações em uma só, né? Então fica y1 w transposto vezes x mais w0, fica todo mundo maior ou igual a 1, tá? Independente da classe. Mas eu tenho que saber, repare que aqui eu tenho i e tenho i, ó. Então, se eu estou entrando com o evento da classe 1, eu tenho que botar o y da classe 1. Se eu estou entrando com o evento da classe 2, tem que colocar o y da classe 2, para que essa lógica faça sentido, tá? Então, tá aqui, ó. Tá aqui o que eu acabei de falar, tá bom? Beleza. E aí, a justificativa é que, minimizando a norma de W, essa margem é maximizada. E aí eu tenho a solução ótima. Lembra do exemplo que eu mostrei? Tinha direção 1, direção 2? Tinha uma direção que era ótima e uma que não era, porque a margem era mais estreita. Eu quero achar a margem máxima, eu quero achar a margem ótima. E aí que vem o nosso problema. Por quê? Porque esse é um problema de otimização quadrática, sujeito a um conjunto de restrições. Otimização quadrática não é simples, tá? E exige uma base matemática e de otimização mais acentuada, tá bom? E aí, para resolver isso, nós usamos as condições de Karush-Tucker, KKT, que satisfazem o problema usando regra de Lagrange. Não sei se já ouviram falar. Eu estudei isso um pouco, me formei em engenharia elétrica, então na graduação estudei um pouco, mas de uma maneira bem simples, mas não cheguei a estudar o KKT, tá? Mas o Theodorides, o livro Theodorides, Pattern Recognition, ele explica isso muito bem. Inclusive, se forem ler, é curioso que na parte de máquinas de vetor de suporte, no final das sessões, ele coloca umas observações. E o engraçado é que a grande sacada está nas observações. E o leitor às vezes não lê as observações. Então leiam as observações, porque a sacada para implementar e entender vai estar nas observações. Então tem essas condições lagrangianas, essa é a derivada de Lagrange, dado o vetor W, W0 e o lagrangiano, né? Então tem uma derivada com relação a W igual a zero, para achar o mínimo, né? E derivada com relação a W0, também igual a zero. E os Lagranges tem que ser maior ou igual a zero. Então, o número de Lagrange é igual ao número de eventos que eu tenho no meu banco de dados. Se eu tenho 1000 eventos, 500 de uma classe, 500 da outra, eu tenho aqui 1000 lagrangianos, tá? Beleza. E aí eu vou formular o meu problema dessa maneira, ó. Eu tenho aquela equação que a gente já conhecia, só que eu joguei o menos 1 para o lado de cá, joguei o 1 que estava à direita do igual, joguei para o lado esquerdo com o menos 1, é isso? E estou multiplicando todo mundo pelo Lagrange igualando a zero, tá?
Essas são as restrições, as condições do método KKT. Joia. Então, o que é Lagrange? Lagrange é o vetor de multiplicadores de Lagrange, esse lambda, né? E o Lagrange, essa função Lagrange a gente chama de função lagrangiana, né? Que é essa daqui. E aí a formulação matemática dela fica dessa maneira. Eu tenho meio de W transposto vezes W menos essa matemática aqui. E essa matemática ela acontece para todos os eventos. Tá vendo? Então é um somatório para todos os eventos. Quando o meu Lagrange for zero, isso é anulado, né? Então, o resultado a solução desse problema de otimização é que o meu vetor de pesos, ele é isso aqui, o somatório de i igual a 1 até n de lambda i y1 xi. Mas reparem que quando o meu lambda for zero, isso não entra na conta. Então, basicamente, eu só considero os Lagranges maiores do que zero, tá? E o somatório de Lagrange vezes y tem que ser igual a zero, tem que convergir para zero.